semana passada nós começamos aqui, e eu não sei quanto a você, mas eu fui muito abençoado, porque eu aprendi coisas que talvez até confrontou com as coisas que eu já havia aprendido há tanto tempo atrás. Por exemplo, eu tinha a oração do Pai Nosso como uma reza. Não vou nem perguntar aqui quantos também tinham a oração do Pai Nosso como uma reza, porque provavelmente muitas mãozinhas aqui iriam se levantar hoje. Decoramos, nós que somos crentes, e crente, olha, ele faz questão de decorar aqueles textos chaves, texto que é chave, para na hora certa você rebater alguém, você questionar alguém, você discutir com alguém. E aqueles textos também que nós consideramos como textos de poder, e acabamos não vivendo esse texto como a Bíblia gostaria que nos ensina de fato, mas nós usamos eles como um patuá. Se eu perguntasse aqui, eu tenho certeza que alguém levantaria a mão. Quem é que não teve um lencinho aí com a oração do Pai Nosso? Você não teve, Mike? Ai, Batista. Oh. Desculpa. Quantos de nós, se não foi a oração do Pai Nosso, foi Salmo 23, foi Salmo 91, foi outros textos que nós guardamos e esquecemos? Esse é um costume judaico, sabia? Porque a Bíblia fala para você guardar no coração, guardar na mente, guardar no braço. E aí sabe o que os judeus fizeram? Fizeram uma caixinha e colocaram dentro, no braço, colocaram na testa e colocaram no peito. Quantos aqui já viram isso? Judeus com a caixinha na testa, é o texto que está lá dentro. Você acha que é isso que Deus mandou eles fazerem? Para guardar aqui, inculcar. A Bíblia diz que você tem que inculcar na criança, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar dele, do caminho. A mesma coisa são esses textos bíblicos. E a oração do Pai Nosso, ela se deu porque Jesus, ele decidiu confrontar os seus discípulos. Lembra que nós comentamos na semana passada? Como é gostoso andar com Jesus, ver Jesus caminhar sobre as águas, multiplicar pão e peixe, ver Jesus curar os leprosos, ver Jesus curar os paralíticos. E aí de repente Jesus fala para eles: olha, agora vocês vão anunciar o Evangelho, anunciar a salvação, e vocês vão fazer as mesmas coisas, e até mais do que eu fiz. Aí a gente se confronta com essa ideia de Jesus, e nós vemos como nós somos pequenos. É a hora de ficar como Pedro e pensar: meu Deus, será que nós temos condições de fazer isso? E aí os discípulos decidiram então fazer uma pergunta, um apelo a Jesus. Jesus, ensina-nos a orar, porque se nós temos daqui para frente uma missão de fazer as obras de Jesus, e até maiores, porque se Jesus falou, nós podemos fazer, nós temos que aprender ao menos orar. Então Jesus nos dá um modelo de oração. Não é uma receita que você tem que orar desse jeito, mas Ele nos dá um modelo. E é esse modelo que nós vamos começar a aprender. Na semana passada nós aprendemos, por exemplo, que ele começa essa oração falando de um Pai especial, do Pai que é referência. Porque nós começamos a pensar que é referência de pai que nós temos. Lembra? Eu até comentei do meu pai, eu como pai, talvez existam outros pais aqui também. Nós somos referências de pai. Somos pais perfeitos, porque Ele falou que essa oração tem que ser feita ao Pai que é perfeito. A oração, olha, ela não pode ser uma oração sem razão não, viu? Nós temos que orar em espírito, disse Paulo, mas ore também com a razão. Vamos cantar em espírito, mas cante também com a razão.
Aliás, o nosso culto tem que ser um culto racional. Ah, mas se não tiver mover, então quer dizer que Deus não estava lá? O que é o mover? Primeiro nós temos que pensar o que é o mover. O culto tem que ser racional. Tem que usar a razão. Tem que orar com a razão. Tem que cantar com a razão. E isso não é extinguir o Espírito, não. O Pai que nós oramos é o Pai que é referência, é o Pai que é perfeito. É o Pai que está no céu. E quando nós falamos que é o Pai que está no céu, a gente não prende Ele lá no céu não, viu? Porque nosso Deus não se limita. Não dá para engarrafar Deus. Não tente engarrafar Deus, porque você não vai conseguir. Quantas vezes eu mesmo já vi pessoas orarem assim: ó Deus Todo-Poderoso, que está no mais alto, do mais alto, do mais alto, do mais alto céu. Essa pessoa não vai alcançar Deus nunca, porque Deus está tão alto, tão alto, tão alto, que nunca ele vai conseguir alcançar Deus. Quando ele fala o Pai que está no céu, ele está falando do lugar que é perfeito, do lugar que ele separou para os santos, e que um dia ele vai voltar para buscar essa igreja e levar para estar com ele. Deus é Deus de longe, mas Deus é Deus de perto, diz lá em Jeremias. A Bíblia diz lá em Salmo 145: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Quando Jesus orava, ele não falava que era o Deus dos mais altos, dos mais altos, dos mais altos céus. Ele falava, sabe o que? Paizinho, como se estivesse aqui, ó, do lado. Mas Deus não é dos mais altos, é até mais alto ainda, porque Ele criou todas as coisas. Mas Ele é Deus de longe e é Deus de perto. Ele é Deus que está lá nos céus, mas é o Deus que está aqui conosco hoje também. É o Deus que no momento que você mais precisa, Ele já está com as mãos prontas para te ajudar. É o Deus que quando você pensa que está sozinho, Ele está do seu lado e às vezes até te carregando no colo, e você não se dá conta disso. Eu vi uma imagem esses dias que mandaram pelo Facebook, e vi uma pessoa recebendo uma pedrada nas costas, e ele se vira assim nervoso pela imagem. Ele vira nervoso porque ele recebeu uma pedrada, quando de repente tem o Cristo lá atrás dele recebendo todas as pedradas, e uma só conseguiu passar e acertá-lo. Então eu achei interessante essa imagem, porque o nosso Senhor, esse Deus de longe, de perto, Ele está nos ajudando, nos protegendo, nos direcionando. E nós aprendemos que esse Pai que está no céu, de quem Ele é? Nosso Pai, nosso Pai nosso. Amados, só é filho desse Pai aquele que aceitou Jesus. Não podemos cair na ideia, sabe aquela ideia de que todos são filhos de Deus? Não! Todos somos criaturas de Deus, mas filho dele é só aquele que aceita como Senhor e Salvador. Porque Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas a todos que o receberam Ele deu poder para serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E agora talvez eu traga uma notícia para você, que eu não sei se você vai ficar alegre ou triste. Não existe ex-irmão. Sabia disso? Eu tenho Jesus, e se você tem também, você vai me aguentar até o final, porque não tem como você falar, acordar hoje e falar, não quero ser mais irmão do pastor Justino. Então você vai ter que rejeitar Jesus, porque eu não vou. Não existe ex-irmão. Quantos ex-irmãos você tem aqui? Ninguém, não é? Não existe. Somos irmãos e acabou.
com todas as minhas qualidades, que são tantas, que podemos contar, e todos os meus defeitos também. É assim mesmo. Mas nós somos irmãos, por isso que Ele é o Pai nosso, que está no céu. Vamos ao texto? Mateus capítulo 6, versículo 9. Esse texto, essa oração também se repete em Lucas no capítulo 11. Diz assim: portanto vós oreis assim. Lembra que foi uma pergunta, eles pediram para que o Senhor nos ensinasse a orar. Ele falou: então eu vou te ensinar. Orem desta maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém? Quando nós começamos a estudar esses textos aqui, e essas lições foram elaboradas pela nossa diaconisa Rose Magalhães, que todos conhecem, que tem sido uma bênção. Cada vez que eu começo a estudar, eu fico muito extasiado, sabe o que é? Cheio de Deus, porque eu começo a ver coisas assim que ela enxergou e quis nos passar. Ela começou a falar aqui do segundo tópico, o primeiro, Pai nosso que está no céu, e agora ela fala: santificado seja o teu nome. É a segunda parte. E quando ela começa a falar isso, ela me mostra aqui alguns pontos muito importantes. Ela fala primeiro de santificação, e aí não tem como nós não lembrarmos de alguns textos bíblicos e algumas passagens bíblicas, como aquela dos querubins, dos serafins, aqueles que estão próximos a Deus, e que falam: santo, santo, santo é o Senhor. Quando a Bíblia fala que Deus é santo, e por isso que nós devemos ser santos também. Mas uma passagem que me chama a atenção, sabe qual é? É aquela em que Moisés está lá no deserto, e quando ele vê aquele arbusto pegando fogo, e o arbusto não se consome, aquela curiosidade talvez faça aquele homem se aproximar daquele lugar. Mas quando ele chega ali próximo e tenta se aproximar ainda mais daquele arbusto, então uma voz ele ouve que diz: olha, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Então eu comecei a pensar que a santificação de Deus, ela mostra uma separação tão pura, tão pura, tão pura, que muitas vezes até o nosso pensamento pode nos afastar da presença santa de Deus. Amados, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Deus santo, que quer o povo santo, que diz para nós sermos santos como Ele é santo. E pelo que eu aprendi, Ele não pede nada que nós não possamos fazer. E agora, como é que fica isso? Como é que fica essa história? Mas eu não consigo. Se Ele não pede nada que nós não possamos fazer, tira a sandália dos seus pés. E eu comecei a pensar que nós, quando lemos um texto desse, pensamos no literal. É a sandália, é o sapato que está no pé. Mas eu vou mais além. Eu começo a pensar em coisas que nos levam à direção contrária à santidade. Tira a sandália. Se ela te leva para onde não deve ir, tira. Abandona ela. Porque com Deus tem que ser santo. Porque no lugar de Deus tem que ser santo. Porque se você quer a presença de Deus, tem que ser santo. As sandálias quer dizer aonde leva os seus pezinhos. E se os seus pezinhos eles
caminho para lugares opostos à santidade, tira a sandália dos seus pés. Porque o lugar que você está é santo. Amém? Mas ele nos leva a pensar numa outra coisa, porque ele está dizendo que santificado é o quê? É o nome. Santificado seja o seu nome. E nós aprendemos aqui já em algumas campanhas que nós fizemos o quanto é importante o nome. Talvez você não saiba sequer o significado do seu nome, porque ao passar do tempo ninguém mais se preocupou com isso. Os pais colocam nomes de galãs de novela, galãs de filmes, as pessoas do momento. Imagina quantos filhos já foram batizados aí com o nome de Barack, de Obama, porque são as pessoas do momento, sem sequer saber o que significa. Mas nós aprendemos na Bíblia que era muito importante para os judeus a importância do nome. E nós aprendemos também que Deus, ele se revela através dos seus nomes. Deus se revela através da natureza. É impossível, lembra, você descer a serra para o litoral e não ver Deus na criação. É impossível você chegar lá embaixo, pode ser na zona sul, pode ser na zona norte, ao olhar aquele mar lindo, não tem como você não ver a ação de Deus, a criação de Deus naquele lugar. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. É Deus que criou, é Deus que faz. Deus se revela ao homem através da sua criação. Deus se revela ao homem através de pessoas. Se revelou através do próprio Moisés, trazendo leis. Se revelou através de tantos homens aí na Bíblia. Como se revelou através do amor, mostrando uma história linda lá em Oséias. Deus se revela através das pessoas. E você sabia que Ele tem que se revelar através da sua vida também? Quando a pessoa olhar para você, ela tem que ver Deus. Ela tem que ver Deus. Quando você olhar para mim, você tem que ver Deus. Porque Deus se revela através das pessoas. Deus se revelou, amou tanto a nós, que se revelou através do seu Filho Jesus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Sabe que Deus não resistiu ficar longe de nós, que decidiu vir a este mundo, nos abraçar, nos apertar, nos beijar. Foi isso que Deus decidiu fazer, se revelando a si mesmo, a mim e a você. E Ele se revelou através dos seus nomes. Nomes que nós já conhecemos aqui. Será que a gente lembra deles? Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Jireh, o Senhor que provê. Jeová Shalom, é o Senhor da paz. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Roi, é o Senhor que tudo vê. E tantos outros nomes que revelam a Deus. Mas um dia o profeta disse: olha, ele se chamará Emanuel. Emanuel, porque ele é o Deus que estará conosco, no meio de nós, entre nós. Sabe, na hora que você está almoçando, jantando, Ele está ali. Na hora que você está fazendo a sua matéria em casa, Ele está, ou na faculdade, Ele está ali. Na hora que você sai para trabalhar, Ele está ali, presente com você, porque Ele é o Emanuel, é o Deus que está conosco. Santificado seja o teu nome, Senhor.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, sabia disso? Amém. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí um dia Gabriel chega até aquela moça e fala para ela: olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você já viu esse termo? Quando chega alguém e fala: olha, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, uma mensagem de Deus para você. Que mensagem é essa? Pergunta Maria. Ele fala: olha, Deus achou graça em você, Deus te escolheu, você vai gerar o Filho de Deus. Mas como eu posso? Vai ser obra do Espírito Santo. O Espírito do Senhor te encherá, é o que diz a palavra de Deus. Então quando essa criança nascer, ela vai ter que se chamar José, porque naquela época o filho primogênito teria que ter o nome do pai. Lembra quando Isabel engravidou, o anjo falou para Zacarias, Zacarias meio que duvidou, e quando nasceu, as pessoas: vai se chamar João, vai se chamar Zacarias, ele escreveu na tabuinha: vai ser João. Da mesma forma que talvez Maria tenha pensado: olha, então esse nome que nós vamos colocar vai ser José, porque José é o pai. Ele disse: não, o nome dessa criança vai ser Jesus, porque Jesus quer dizer Deus te salva. Este é o nome que estará entre nós, este é o nome que virá e salvará toda a humanidade. Amém. Toda a humanidade. É este nome. É um nome que não foi escolhido a dedo. É você. Certamente os anjos dos céus gostariam de ter este nome, porque é um nome que está sobre todo nome. Um nome que é respeitado no céu, na terra e embaixo da terra. E em que momento foi este que Jesus pôde adquirir este nome? Eu digo para você, foi no momento que ele falou: eu aceito fazer o sacrifício, eu aceito pagar o preço, porque esse nome é santo. Santificado seja o teu nome. Este nome é santo e não é qualquer um que pode ter esse nome. Para obter esse nome tem que pagar um preço. Tem que pagar o preço, e o preço é sangue, é morte na cruz. E agora ele decide, então, fazer esse sacrifício. E naquele momento, então, ele recebe a oportunidade de ser Jesus, o Deus que salva. Amados, santificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Santificado seja o nome do Senhor. E só os santos é que podem santificar o nome do Senhor. Amém. Por que você diz isso, pastor? Porque se eu não sou santo, eu escandalizo o nome do Senhor. Como você fala o nome que está sobre todo nome e você não tem condições de pronunciar esse nome? Você já ouviu isso? Você não tem condições de pronunciar o meu nome. Você não pode falar o meu nome. E aí eu comecei a perguntar: meu Deus, e eu tenho condições de pronunciar o nome do Senhor? Ou quando eu pronunciar, eu vou escandalizar? Que as pessoas vão falar: justo você, pastor, com essa sua boca, você, ao invés de eu santificar o nome do Senhor, eu escandalizo. Eu acho que hoje nós precisamos refletir um pouco a respeito disso. Santificamos ou escandalizamos o nome do Senhor? As minhas atitudes e as suas atitudes
santifica ou não o nome do Senhor?